vieram, abriram mão de alguns compromissos, não é? Que o sábado à tarde é o que nós temos para a família, e aí são muitas coisas que acontecem no sábado, né? E o desafio é grande. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, o interesse de vocês de estarem aqui. Vamos orar? Senhor Deus eterno e poderoso, Pai, Criador dos céus e da terra, seu nome seja louvado, exaltado para todo sempre, porque somente o Senhor é Deus. O Senhor é eterno, não há poder igual, superior ou semelhante ao Senhor, ou inferior ao Senhor. O Senhor controla todas as coisas. Então, em nome de Jesus, nos colocamos à sua disposição, que o seu Santo Espírito fale ao nosso espírito esta tarde, e que traga os irmãos que estão vindo em paz, para que nós possamos crescer espiritualmente. Faz assim, eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje nós iremos falar sobre sonhos repetidos ou sonhos recorrentes. Então você tanto pode encontrar na literatura sonhos repetidos, como pode encontrar na literatura sonhos recorrentes. É a mesma coisa. E eu coloquei com muito cuidado aí embaixo, eu estou lendo o livro, cadê Saroca? Um dos livros que eu estou lendo, muito bom, sugiro a vocês, para vocês comprarem, Porque Nós Dormimos, de Matthew Walker. Muito bom, muito bom. Ele é um cientista, a linguagem do livro é bem didática, bem fácil, bem... Ó, quem não assinou aqui, ó, pega aí. É bem fácil e bem gostoso de ler. Eu não li todo ainda porque eu tenho várias leituras, então eu leio algumas páginas, um capítulo desse aí, fecho, vou para o outro, para poder atualizar, porque eu ainda tenho três livros fechados, que eu ainda nem cheguei perto deles. Não posso chegar porque não dá tempo. E aí eu coloquei, extraído daquele livro lá, Sonhar, o bálsamo reconfortante. Muito bem, quem trouxe Bíblia, quem trouxe celular, vamos ler então. Deixa aberto aí Gênesis 37, de 1 a 17. Pode colocar a introdução, antes da leitura. Oi? É o seguinte. Senhora? Gênesis 37, de 1 a 17. Gênesis 37, de 1 a 17 é um dos... o primeiro leitura que iremos fazer. Gênesis 17, aliás, 37, de 1 a 17. Capítulo 37, isso, de 1 a 17. Ok? Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Quero fazer só uma observação aqui. José, ele era besta. José era um cara que tirava a onda com os irmãos. José, ele era, na nossa linguagem, desculpa a expressão, bocudo, falava muito.
Nós aprendemos na IBD uma figura de José do Egito, aquela coisa, mas José não era nada disso. José, quando ele nasceu, a mãe morreu de parto, tá? E era filho da mulher que Jacó amava, e ele foi criado com as outras mulheres de Jacó e com os outros filhos, mas ele era o preferido. Enquanto os irmãos cuidavam de ovelhas no pasto, andando dias e dias longe de casa, José era doméstico. Ele vivia ali entre as tendas. E aconteceu uma coisa que prejudicou muito a educação de José, é que Jacó tinha ele como filho preferido. Então, quando você tem muitos filhos e dá preferência a um escancaradamente, já viu o rolo que acontece, né? E José se prevalecia disso e ele tirava onda com os irmãos. Seguindo, ora, Israel, que é Jacó, aí não tinha trocado o nome ainda, mas Israel, amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, não só isso. E mandou trazer para ele uma túnica talar, de mangas compridas. Essa túnica talar era uma túnica especialíssima, com muitas cores, enquanto que os outros irmãos usavam roupas rotas, roupas sem brilho, roupas desgastadas pelo sol e pelas intempéries do tempo. José tinha uma baita de uma túnica que era geralmente de grandes comerciantes, pessoas de destaque financeiro na sociedade. Ele tinha essa túnica, que era o filhinho do papai. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José era besta, se prevalecia disso. José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso, por causa do sonho, o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam um sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras, ou do que ele dizia, a maneira como ele apresentava o sonho. Ele estava por cima da carne seca. José teve ainda outro sonho e lhe contou aos irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho a seu pai e a seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, de sua mãe, que não era mãe dele, né, e seus irmãos iremos nos inclinar, e nós nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui, pode mandar, pai, então, falar com aqueles mané lá. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom
e ele foi até Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo caminho, procurando, né? E lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. Muito bem, outra leitura. A seguinte, que é Gênesis 41, de 25 a 37. Então José respondeu. Agora teve aquela situação de ter ido para o Egito, lá para a casa de Potifar. Sabia que Potifar era eunuco? Potifar era eunuco. Tinha mulher, mas ele era eunuco. E a vida sexual do eunuco não é uma vida sexual comum, não é? Eu não sei que tipo de castração ele teve, mas a vida sexual do eunuco é diferente. E aí, a mulher dele, o Egito é quente pra caramba. A mulher dele, com toda aquela vitalidade, né? O marido eunuco, encontra um escravo, e a roupa dos escravos era só uma túnica da cintura para baixo. Garotão, sarado, né? E não tem ninguém por perto, né? E é um escravo, não pode dizer não ao seu senhor ou à sua senhora, né? Então, a fome com a vontade de comer. Aí José teve aquele lance, foi preso, injustamente foi preso, e lá na prisão, que ele achava que ia ser solto imediatamente, porque Deus não ia deixar ele passar por aquilo, né? Foi preso injustamente. Só que ele passou 14 anos, 14 anos preso. E quando nós pedimos assim, Senhor, nos livra do problema, onde o Senhor está no nosso problema, no meu problema, eu estou num problema e onde está o Senhor? Deus, devemos entender o seguinte, que Deus, Ele atua na nossa vida no problema e não evitar o problema, entende? Ele nos ajuda durante, e não evita que o problema nos aconteça conosco. Não é assim. Quando Jonas foi para Nínive, Deus evitou que ele passasse aquilo, que Jonas passasse aquilo? Não, mas atuou no problema. E aí, Deus não livrou José antes dos 14 anos que ele passou lá, mas atuou no problema. Ou seja, José não ficava mais dentro das celas, ou dentro da cela, ele ficava circulando, era como uma pessoa de confiança do carcereiro ou do oficial da prisão. Deus atuando no problema. E aí ele encontra o copeiro e o padeiro, né? Conta o sonho para ele, aí nessa parte aqui ele chega até Faraó. Então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um, falando para o Faraó. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. Vai? Até o 37. As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabou de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer.
Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra por causa da fome que se seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido. Olha, o sonho de Faraó foi repetido. Ele sonhou outra vez, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isso: pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó, para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Pode colocar a introdução. Então, você vejam, Faraó teve um sonho repetido. Nós iremos, à medida que formos conversando, trazer para os irmãos essa questão dos sonhos repetidos. Então, os cientistas e pesquisadores dessa área, voltada a sonhos, eles dizem o seguinte: ter sonhos repetidos é um sinal de que o inconsciente está nos alertando para evitar uma situação. Então, os sonhos repetidos, a nossa mente repete o sonho para evitar que aconteça alguma outra situação. Quando algo está errado conosco, o inconsciente nos alerta por meio dos sonhos. Se a gente não presta atenção ou não entende o seu recado, a repetição do sonho, ele nos enviará mais sonhos retratando a mesma mensagem. Volta lá. Pode ser por cenários, aí ele começa a apelar, né? Pode ser por cenários, pessoas e circunstâncias diferentes, embora o enredo seja o mesmo. Se não dá certo, ele se repete. Isso pode nos causar uma sensação incômoda. A gente pode passar assim: por que sonhei com isso de novo? Por que estou sonhando com essas coisas? Então, o que é que os cientistas entendem? Eles entendem que quando nós temos sonhos repetidos, é um alerta da nossa mente, do nosso inconsciente, para uma determinada situação. E quando nós não prestamos atenção a essa situação, a esse sonho, não damos importância a ele, aí ele apela, vai no golpe baixo. Ele repete e repete com outras imagens, que podem ser locais, podem ser pessoas, outra situação, contanto que a mensagem seja a mesma. Olha como é a nossa mente. Olha como Deus fez essa coisa maravilhosa que é a mente humana, que os cientistas ainda não acompanharam, não entendem, não compreendem como é que isso funciona. Embora alguns sonhos repetidos possam ser positivos, a maior parte deles tem a mesma função: são um alerta. Então, quando nós temos sonhos repetidos, os irmãos devem prestar atenção à mensagem desse sonho repetido, porque ele é um alerta. Como isso funciona, não sei. A ciência também não sabe. Essa antecipação da mente em nos avisar o que vai acontecer. É como se estivesse decodificando, lendo um código que nós ainda não alcançamos, coisa que ainda vai acontecer.
É por isso que eles merecem atenção especial, porque revelam que há uma situação ou um medo que está afligindo o sonhador e ele não consegue superar isso. O sonhador não consegue superar essa situação. Estou indo bem? Estou indo claro? O quê? Sonhos são imagens na mente. Isso parece ser óbvio, né? Mas sonhos são imagens na mente. Veja que o nosso corpo, a nossa musculatura, está numa outra situação. E se desenvolve em nós outra situação. Quando você sonha, há um grande significado nas imagens que você vê e nas sensações sentidas durante o sonho. Vou repetir. Quando você sonha, há um grande significado nas imagens que você vê e nas sensações sentidas durante o sonho. Não existe isso, segundo a ciência, de que sonhei, mas não fez sentido nenhum para mim. Cada sonho besta que eu tenho. Não existe isso. Todo sonho tem uma mensagem importante. Cada elemento que a gente coloca no sonho, como objetos, pessoas, lugares e ações, podem ser interpretados de formas diferentes. E a maneira tradicional de analisar um sonho é separar cada componente que apareceu e descobrir o que ele quer dizer para você. Por exemplo, quando a gente sonha, isso eu estou falando do meu Nordeste, está lá de Pernambuco. Lá em Pernambuco dizia o seguinte, nem sei se ainda dizem, que quando a gente sonha com cobra, não é sogra não. Quando a gente sonha com cobra, é que alguém vai nos trair. Não tem isso? Não dizem isso? E colocam na nossa mente, aquela cultura, uma resposta que não é a verdadeira. Porque somente nós é que podemos decifrar o que aquela cobra é. Meu avô, a minha família, lá da minha mãe, eles eram viciados em jogo de bicho. Meu avô passava bicho, né? Anotava bicho. E quando sonhavam com alguma coisa, os meus tios faziam ligação daquela imagem com o jogo de bicho. E havia coincidência, às vezes eles jogavam e acertavam. Ganhou dinheiro com isso, né? Olha só. Tem isso. Só que esse elemento, ele que aparece, eu tenho que separar, para poder analisar e interpretar o sonho, eu tenho que separar os componentes. Por que é que eu sonhei isso? Se você começar a procurar na sua mente, nos arquivos mentais, aquela imagem que às vezes não tem nada a ver com o seu dia a dia, você vai encontrar uma solução. E não essas interpretações que são dadas. É comum, né, na cultura. Lá no Nordeste, o Nordeste é rico dessas interpretações. Rico, entendeu? De você... o que é que meus tios faziam? Meus tios colocavam embaixo do travesseiro uma anotação para o jogo de bicho, ou deixavam um caderno, uma caderneta com a canetinha do lado da cama, para, quando sonhasse com aquilo, anotava a centena imediatamente. É muito comum isso, era muito comum. Outra forma de analisar o contexto do sonho, estudando como um todo, o sonho como um todo, e tentando descobrir. Está aqui. Está capaz de rebater. Analisar como um todo e tentando descobrir quais avisos o seu inconsciente quer passar. É um exercício muito grande. É que nós não levamos em consideração, nós não temos o hábito de analisar nos nossos sonhos. Não sei se pelo corre-corre ou pela falta de importância mesmo, nós não analisamos os sonhos. Eu sempre fui de pensar naquilo que eu tinha sonhado. Sempre fui assim.
Sempre pensei, por que eu sonhei isso? O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Às vezes não encontrava lógica, mas é porque eu também não analisava o todo do sonho, não é? O importante não é prestar atenção nos detalhes, mas expandir suas sensações, conversas, mensagens de alertas que você deve receber. É este o caso dos sonhos que se repetem. Então, o sonho que se repete, ele tem uma mensagem, ele é um alerta dos teus sentimentos. O que é que os sonhos são? Os sonhos são expressões dos teus sentimentos, da tua energia, que ele transforma isso em imagens. Seja ela qual for, lugar, pessoas, objetos, ela transforma aquilo em imagens. Por quê? Porque nós estamos habituados a identificarmos as coisas que nós vemos. E, na realidade, não são os olhos, desculpe a falta de redundância ou pleonasmo, não são os olhos que veem, que vê é o cérebro. Os olhos mandam a imagem para o cérebro, ele já tem essa imagem codificada. Aí ele faz um download dessa imagem e manda a informação para o consciente do que seja. Ou seja, se eu conheço o Gerson já há bastante tempo e há muito tempo não vejo o Gerson. E aí quando eu vejo o Gerson, eu falo, conheço de algum lugar, quem é? Eu conheço, sei quem é, mas quem é o Gerson? Sei quem é, qual é o nome dele? O meu arquivo cerebral agora sim, agora achei. É revirado o arquivo, porque eu tenho um código da imagem do Gerson, só que eu coloquei lá para trás. Tudo isso pode voltar para mim em forma de sonhos. Eu posso colocar a imagem do Gerson numa situação totalmente diferente. Como eu preciso de um rosto para aquela mensagem, eu coloco ele. Não tem aquele negócio de, poxa, eu sonhei hoje com fulano, não tem nada a ver, cara. Tive um sonho com fulano, não tem nada a ver. Agora imagina o sonho que eu tive, sonhei que eu estava assim. Tem nada a ver. Não tem isso? Você nunca teve passado por essa experiência? Muito bem. O julgamento no cérebro. Eu estou passando para vocês algumas coisas do cérebro, essas coisas, para poder chegarmos e irmos formando uma plataforma sobre sonhos, tá? Se não entender, por favor, não espere a hora das perguntas. Levanta a mão e fala, pastor, eu não entendi. Volta a explicar, porque é uma área que nós não avançamos. Tá? Sonho não é um assunto de bate-papo, de churrasco, de cafezinho, de aniversário. Não é. A gente não fica conversando essas coisas, não sei que seja uma coisa muito marcante. Julgamento no cérebro. Todos nós temos uma área no cérebro, a mente, que funciona como um grande júri, que julga nossas palavras e até os sonhos. Nós temos um grande júri na mente, que uma das funções dele é julgar as palavras. Então, quando eu quero falar uma coisa, por exemplo, quando eu vou pregar ali no púlpito, o tribunal das palavras, das minhas palavras, já está toda posta. Juiz, promotor, advogado, está tudo ali. Começa a analisar o que eu vou dizer. Quando vem uma palavra que não é própria para esse ambiente sacro, religioso, imediatamente vem aquela palavra que eu quero falar do dia a dia, vem aquela palavra, mas aí o julgamento fala, não, usa essa. Aí eu substituo aquela palavra. Nunca aconteceu com vocês? Isso é em qualquer lugar. Às vezes uma pessoa, você tem um respeito tão grande à pessoa, que às vezes o tribunal libera uma palavra, libera assim, desculpe, tá? É com todo amor que eu vou falar isso aqui, tá? Essa palavra, ela foi autorizada pelo julgamento a você usar. Escuta, não é nada contra você não, tá? Eu estou para falar aqui, é em geral. Não é assim que te faz?
passou por um processo de julgamento no cérebro. Os sonhos também. A mente é responsável pelos chamados fenômenos mentais, que incluem sensação, pensamento, imaginação, memória e vontade. É uma parte sensível do ser humano de onde vêm as ideias, entre outras habilidades. Uma palavra, essa palavra ela vem do latim mentem. Engraçado, né? Mentem. Mentem para nós é o verbo, né? Mentir. Então, nós temos um julgamento no cérebro. Há um processo, tanto nas palavras, nas ações. É aquela vozinha que a gente escuta, né? A gente escuta aquela voz. Não faz isso não, cara, faz isso não. Ou então você fala uma coisa, aí a mente fala, mas tu sabe que isso é mentira, né? Não foi assim não. Não tem isso, mas você fala, né? Não tem esse tipo de coisa? Isso é o julgamento que existe na nossa mente. Isso, Deus criou a mente humana assim, para isso. Uma das funções. Como funciona esse julgamento? Ainda não está claro, porque o cérebro faz julgamentos tão rápidos. A ciência ainda não mediu isso, como o nosso cérebro faz esses julgamentos rápidos. Quando eu vou atravessar uma rua, eu sei se posso passar rápido, parar no meio, não ir. Não é? Eu já deduzo o que aquele carro vai fazer, aí o cara vai acelerar. Isso em frações de segundos. A ciência ainda não entendeu, não explicou como isso funciona, mas está lá na nossa mente. Segundo o cientista Motorov, a parte do cérebro que responde pelos rápidos julgamentos pode ser a mesma responsável pelo medo. Segundo esse cientista, pode ser a mesma que causa a sensação de medo. Por quê? Porque o medo freia. O medo, essa parte do cérebro identifica o que nos causa medo pela nossa cultura, pelos nossos costumes, nosso padrão de moral. Ele freia e causa no corpo uma reação. Quando você tem medo, qual a primeira parte do corpo que você sente o impacto? Não, na mente não. No estômago, aqui, ó, no ventre. Quando você toma um susto, é aqui, você sente o impacto aqui, a primeira região. Então pode ser a mesma área responsável pelo medo. Julgamento de pessoas. Quando nos deparamos com um novo rosto, nosso cérebro decide se a pessoa é atraente, confiável, em fração de segundos. Aquela coisa de você olhar e gostei. Você nem fala, você já sente. De acordo com o psicólogo Alex Todorov, da Universidade Americana de Princeton, a resposta do cérebro é tão rápida que a razão não tem influência sobre essa decisão. Ou seja, você toma uma decisão tão rápida que a razão fica atrás. Ou seja, às vezes você fala assim, cara, Rafael, sabe, cara, eu vi a Sara, cara, gostei tanto da Sara, mas, cara, não é nada daquilo. Não é nada daquilo que eu pensei. Ou seja, a razão não teve tempo de me alertar. Entende? Então, a razão fica atrás dessa decisão, ela não consegue acompanhar, porque é muito rápido. Gostei do gesto. Aí a razão depois diz, cara, não é nada disso. Me dei mal. Entende? É isso que ele está falando aqui. A ligação entre os traços do rosto e o caráter, aí entra a razão, pode ser tênue, bem apagadinha a divisão, o que não impede que nossa mente faça um julgamento. Ela julga. Nós decidimos muito rapidamente se a pessoa inspira confiança e é competente, mesmo sem trocar qualquer palavra com ela.
Essa é a nossa natureza. Nós somos assim, né? Vamos de cara, vamos pelo impulso. Isso parece que essa aula de hoje não tem nada a ver com a finalidade do curso, mas só tem, porque você vai conversar com pessoas, vai liderar pessoas, não é? Que são iguais a você, passa por tudo isso aqui. E se você não tomar conhecimento, tiver conhecimento, e não abraçar o conhecimento de determinadas áreas que eu estou colocando aqui, fica muito difícil. Então, as pessoas são, aqui um chavão bem, as pessoas são as pessoas. Elas são assim, cada mente é uma caixa de surpresa, uma reação. E aí nós temos os lobos cerebrais. Os hemisférios cerebrais se dividem em direito e esquerdo. Direita e esquerda. Nós vemos de uma maneira cruzada, não é? O lóbulo da direita é lido pelo da esquerda e o da esquerda lê o da direita. Quando vocês são jovens, mas quando existia o fotógrafo lambe-lambe, ele tinha aquela caixa de madeira, o cara enfiava a cara dentro daquele pano preto, lembra, Helena? Enfiava a cara ali. Quando olhava pela lente, por dentro daquela caixa preta, ele via a imagem de ponta cabeça. Ao contrário. Entendeu? Porque a mente vê assim. Eles se ligam, esses lobos, se ligam entre si por um conjunto de fibras nervosas conhecidas como corpo caloso, tendo cada hemisfério lobo como lobo frontal, parietal, occipital e temporal. Tudo isso está no nosso cérebro. E cada hemisfério desse tem uma função. A coisa de doido, tem uma função. O lobo frontal, ele controla o quê? As habilidades motoras, como escrever, tocar instrumentos musicais e amarrar cadarços dos sapatos. Controla processos intelectuais, como a fala, pensar, concentrar-se, resolver problemas, julgar e planejar o futuro. Controla expressões faciais e gestos manuais e dos braços. Coordenar expressões e gestos com humor e os sentidos e funções envolvidas na linguagem, no uso da linguagem. Quando a pessoa tem um problema, um derrame cerebral, por exemplo, dá um tilt, e uma dessas áreas recebe uma energia tal que ela funde. E aí nós perdemos uma dessas funções. E isso não é recuperado. Enquanto o nosso fígado, mesmo que ele seja cortado, ele se recompõe, ele cria outro. Mesmo que nós possamos viver só com um rim, no cérebro toda a célula cerebral, ela não se reproduz. Ela morre, ela acaba ali. Outras podem fazer parte ou dar uma ajuda àquela área afetada, mas ele não se regenera. O cérebro e as células não se regeneram. Quando o cérebro não dá valor ou não vê, olha o cérebro, eu coloquei entre aspas, necessidade em captar um sonho repetido, outro setor, viu que eu falei? Outro setor ou departamento chamado inconsciente fabrica outras imagens de outros sonhos e acrescenta um teor dramático como estratégia para que o cérebro finalmente aceite como necessária a repetição do sonho antes dado como sem importância, chegando a criar pesadelos. Então, antes de vocês verem o trailer, o que é que o cientista está explicando? Que quando o cérebro não dá valor ao que ele vê, não tem importância. Aí entra o inconsciente. E o inconsciente faz questão de lembrar a você aquilo. E aí ele cria outras imagens, até de outros sonhos, para que o cérebro entenda que a insistência do inconsciente em trazer à tua mente aquela mensagem. Esse trailer que ele vai mostrar agora
que é do filme A Origem, estrelado por Leonardo DiCaprio. Se vocês puderem ver no YouTube, ou, enfim, um meio de vocês, que ele é velho, é antigo, se vocês puderem assistir esse filme, vocês vão ter uma aula completa disso aí. Solta o som. Você precisa saber de uma coisa. Minha especialidade é um tipo bem específico de segurança. Segurança do subconsciente. Está falando de sonhos. O Sr. Cobb tem uma oferta de trabalho a lhe propor. É algum tipo de estágio? É um sonho. Isso é dentro da mente. Não é bem isso. Nós criamos o mundo do sonho. O mundo do sonho. Levamos a pessoa até esse sonho e ela preenche com os segredos dela. Aí invadem e roubam. Bom, não é a coisa mais correta do mundo. Chama-se Origem. Tô pronto. Acho que descobri um jeito de ir pra casa. E é esse último serviço que vai me levar até lá. Sonhos parecem reais quando estamos sonhando. Só quando acordamos é que percebemos algo muito estranho neles. Era sua responsabilidade! Não estávamos preparados! O sonho está desmoronando. Eu estou no controle. Imagina se não estivesse. Esse filme, ele tem uma mensagem muito... É aquele filme que você não pode levantar do sofá para pegar pipoca, para ir no banheiro. Não pode. Porque ele cria uma situação que provoca aquela moça... Eu não vou contar o filme, não. Só dar uma... Provoca aquela moça ao mundo dos sonhos. Quando ele fala mundo dos sonhos, ele abre um leque muito grande sobre sonhos. Aí entra tudo dos sonhos. Eu tentei fazer, estava conversando com a Sara, eu tentei fazer uma experiência comigo, baseado nesse troço do sonho que eu falou aí, que era eu entrar no sonho. Vê só uma coisa de doido. Eu estou sonhando, e aí eu sei que estou sonhando. Aí você já vai entrar num outro departamento da tua mente. Você saber que está sonhando. Aí, isso é minha experiência. Aí eu queria saber que estava sonhando e entrar no sonho, ou seja, me ver sonhando. Não me ver na cama, mas eu saber que aquilo que está rolando ali é um sonho, que eu estou no sonho. E eu queria mudar o sonho. Queria mudar o sonho. Quando eu percebi que era uma coisa muito perigosa, isso eu já sem estar sonhando, analisando o que eu ia fazer. Quando eu percebi que era uma coisa muito perigosa, que eu poderia não voltar, aí eu não entrei, não. Aí eu não fiz, não. Mas eu saber, eu já faço regularmente, saber que eu estou no sonho, sonhando um sonho, isso eu faço. Isso eu faço. E é impressionante que quando eu volto, a minha mente, o meu corpo está em paz. Ou seja, aquele perigo, aquela sensação que eu tinha dentro daquele sonho, por eu saber que era um sonho, me tranquilizava o sistema nervoso. Esse
Esse filme, ele mostra muita coisa de psicanálise, de psicologia, análise, não sei o que, da analítica, uma série de coisas. Mas mostra uma função que nós temos, que é, eu diria ousadamente, que Deus não permite que nós avancemos nela. Hoje eu soube que o argentino que ministrou o cura interior em mim, Amozinho, esteve no Rio faz 20 dias e nós não soubemos hoje. Ele ensinou uma coisa que, isso nos anos 90, eu aprendi com ele, nos anos 90. Todas as vezes, falou, Onésimo, todas as vezes que tu fores dormir, entrega a Deus teu inconsciente, teus sonhos, para que Satanás não aproveite o sonho. E todas as noites, quando eu vou dormir, claro, eu entrego o meu inconsciente ao Senhor, para que Satanás não aproveite dos meus sonhos. Eu já saí em sonho para guerrear. Faz tempo isso. Saí para guerrear. Quando eu voltei, eu estava molhado do suor, praticamente doente, que eu estava com pouquíssimo cálcio. Não fui trabalhar. A Mozinho teve que cuidar de mim, que fiquei no sofá deitado, literalmente deitado, sem ânimo nenhum, porque gastei toda a minha energia no sonho, que eu não lembro qual foi. Eu sei que eu fui. Entende? Os espíritas, eles estão muito na frente dos chamados evangélicos nessa área. Muito na frente. Nós ainda estamos naquilo. O que é santo é Deus, o que não é santo é demônio. Mas esse buraco aqui, entre um e outro, nós não entramos. Nós não conhecemos. Fazemos questão de não conhecer. Nós definimos a coisa como santo, Deus. Não é entendido, é estranho, demônios. Aqui. Alô? Oi? Foi. Boa tarde. Pastor, Você veio, né? Eu sempre busquei saber a questão do sonho, né? Aí uma vez me falaram assim, que por termos um banco de memória, ao você dormir, essas imagens vêm e você acaba sonhando coisas aleatórias. Aí depois eu busquei saber mais coisas sobre o sonho e realmente eu não tive muitas coisas que... Sai desse corpo que ele não te pertence mais. Eu não tive muitas informações como estou tendo agora. Sim. Porque eu acho que quando a gente dorme, a gente fica muito vulneráveis. Totalmente, né? totalmente. Totalmente vulneráveis. Então, a oração antes de dormir, ela vem nos dar a proteção que a gente carece para a questão da vulnerabilidade. Eu sonhei que eu estava caindo, e quando eu acordei, eu estava caindo. Então, eu fiquei assim, sempre pensando nisso, que eu nunca quero linkar aquilo como foi uma coisa boba. Eu sonhei que eu estava numa festa que não tinha alegria. Na festa não tinha alegria, era todo mundo vestido com roupas maravilhosas, triste. Algum tempo depois, eu perdi meu irmão e meu cunhado assassinado. Então, eu sempre ficava com essa coisa calada no meu coração, né? Porque tem sonhos que realmente eles te mexem, né? Então, conhecer é muito importante. A questão aí, porque como eu fiz pedagogia, então a gente estuda as questões mentais para poder cuidar das crianças. Então, eu sei algumas coisas, né? Mas a questão desnuda dos sonhos, nada. Então, eu estou aprendendo aqui. Amém. Muito bem. Microfone aí, minha filha. Microfone aí para o pessoal entender. Fala aí.
Okay? Qual é esse lugar que você falou que Deus não quer que a gente avance, que a gente chegue? Nesse conhecimento pleno da nossa mente. E você falou que você fazia o que mesmo? Eu oro. Não, que você falou que era perigoso. Lá no sonho, eu entrar no sonho, eu estou sonhando e entro no sonho, Sim. me vejo sonhando, mudar a história do sonho. Sim. Aí eu posso não voltar. Porque você tem um domínio muito grande da... Você não conhece, não tem domínio nenhum, você não conhece. Porque foi tudo lá no Éden. Quando Deus falou assim, pode comer de tudo. Dessa árvore aqui, não. Essa tem a ciência, não é o conhecimento, é a ciência. A ciência do conhecimento do bem e do mal. Não entra nessa que vocês não têm cabeça para isso. E aí, o homem falou, não, eu tenho sim. Fui lá. Então, a nossa mente, na nossa caixa encefálica, tem todos esses e outros conhecimentos e energias que nós não conhecemos. Aí você não tentou mudar o sonho? Não fui. Aí você não foi além? Não, sei lá, não tem domínio. Voltei, vou nada. Vou nada. Fui não, vai daí que eu fico lá e não volto. Não. Se vocês puderem assistir esse filme, caraca. Fala. No microfone. Passa o microfone para ele, por favor. Vou nada, vou não. Por isso que entrego-me consciente ao Senhor. Né? Só um minutinho. Por quê? Quando nós dormimos, e a irmã falou bem, o nosso corpo, a nossa mente entra num estágio de sono chamado REM. Né? Nós só sonhamos profundamente com o estágio REM, que é lido pelos cientistas como uma velocidade circular muito grande dos nossos olhos. Nossos olhos ficam assim, rodando. A gente não vê, está fechado? Rodando. Essa rotação é que provoca essas coisas na mente. Esse livro que eu mostrei para vocês, Porque Nós Dormimos, diz que os sonhos é uma limpeza da nossa mente. O que não presta, ele sai limpando. Então, veja que quando uma pessoa quer hipnotizar a outra, lembra que ela mostra aquele alvo assim, aquele negócio redondo, aí fica rodando aquele troço, e a pessoa olha, você fica olhando aquele negócio. Tem determinados filmes, qualquer época que vocês viram, quem vê Netflix, qualquer filme aí, tem determinados filmes que antes da história, eu vou deixar você falar, aparece a legenda. Esse filme contém energia, não sei o que, está lá o nome científico, para a mente. Ou seja, determinadas mentes, elas são afetadas por aquelas ondas e aquelas luzes do filme. E pessoas epiléticas, assistindo esse determinado filme, ou essa técnica no filme, ela tem ataque convulsivo. Presta atenção, que a gente, quando vai ver um filme, eu sou muito minucioso, porque eu gosto de cinema. Eu vejo tudo num filme. Tudo. Cenário, então, eu vejo, e quando eu vejo uma coisa estranha, eu dou um pause para olhar. Isso aí, rapaz. Eu olho tudo no filme. Então, presta atenção, quando aparece lá, esse filme contém, é um negócio de 5 segundos no máximo, esse filme contém não sei o que. Aí eu já fico atento para a irradiação que vai vir. Sim. Pastor, para ficar claro, o senhor não explica, né, no mais profundo essa questão, quando o senhor parou, que o senhor achou que de repente iria entrar num território bem perigoso. Sim. Vê se eu posso, assim, tentar explicar. O senhor acha que de repente não ia acordar mais e estaria, tipo, em estado de coma? Sim. Seria nesse aspecto? Sim, nem poder voltar. Nem voltar nunca mais. Isso. Seria porque a ciência diz que a gente só usa de 2 a 4% do cérebro. Isso. O mais inteligente. O mais inteligente usa 10%. Aí, o mais inteligente. Fala que aí fica 96% sobrando. Claro. Só acha que de repente poderia estar entrando nesse 96% que é o perigo? Claro, Deus falou que não posso, eu não tenho capacidade para isso. Isso é uma área totalmente desconhecida ao ser humano, a energia do ser humano.
Totalmente. Então essa não parte tem que domínio. está utilizada por Deus, assim, né? 86%, Ele bloqueou. Se você bloqueou. ler o livro O Poder Latente da Alma, de Atmani, são 3 volumes. O Poder Latente da Alma. Você só encontra isso no Mercado Livre. O Poder Latente da Alma. 3 volumes. E o Homem Espiritual. 3 volumes. O Atmani. Vai entender muita coisa. Agora, é alimento sólido que, de repente, pelo nosso conhecimento de EBD, pode dar desarranjo intestinal. Porque o negócio é sério. Isso é sério, entendeu? Mas a mente... Os parapsicólogos, eles levam a pessoa a um determinado ambiente, que a pessoa viveu, ou naquele trauma, que eu vou falar daqui a pouco, e eles trazem. Se você estiver num charlatão ou num parapsicólogo que não é treinado para isso, ele te leva lá e você não volta. Ele não sabe te trazer de volta. Foi, mãe, lá em Brasília, há uma pessoa, um parapsicólogo, um irmão que trabalha com libertação, naquelas orações aquelas orações, levou a irmã ao estado fetal. E ele não soube trazer de volta. Ela estava no hospital em posição fetal. Não sabe? Lá em Brasília. Porque a nossa mente, nós somos energias, e essas energias, elas se combinam. Quando elas se combinam, está tudo perfeito. Mas quando dá um tilt, há um desencontro, aí, meu irmão, dá um problema que tu nem imagina. Até um louco parece ser um são, uma pessoa sã, porque ele faz coisas e fala coisas que... Vamos para frente. Peraí, não acabou, pastor. Ah, sim, desculpa. Quer falar? Tá. Fala. Uma vez eu estava dormindo, né, eu dormi, sabe quando fica assim, tipo assim, quase 100% para dormir mesmo, que você entra naquele pico, né? No estado pré-REM. E aí é como se fosse aquele cochilo. E eu queria voltar a acordar e não conseguia acordar. Eu fiquei preso. Me gerou uma angústia. O que seria isso então, pastor? Daqui a pouco eu falo sobre isso que está aqui. Tá. Bom, Tá? então tá bom. Outra coisa aqui para ressaltar, né, já que o senhor é o pastor e o pastor da vida pelas ovelhas, eu posso então usar os versículos da Bíblia, Salmos 3:5 e Salmos 4:8, né? O quê? Que ele guarda nosso sono, quando o salmista fala. Sim, Posso usar, então? pode, mas eu sugiro você pedir que ele guarde o teu. Não, meu sonho, não dele. Não, guarda o teu sonho. Sim, em Salmos 3:5 e Salmos 4:8, né? Isso, pode. Dormirei, descansarei, né? E deitarei, né? Pode. Porque tu guarda meus sonos, né? Salmos 4:8, Pode, né? pode, Só tu pode. guardas meus sonos. É isso. Posso usar então? Pode. Vê que o salmista não falou isso à toa. Tá. Ele não falou isso à toa. Salmos 3:5. Na época, ele não escreveu isso à toa. Diga. Dá para o microfone. Eu ia perguntar isso, sobre as fases do sono, porque diz que é 1h30, né? O quê? Sono REM, entre a primeira fase e a segunda fase. Depende E muito. depois repete. Pode repetir. Se você não identificou a mensagem, o inconsciente repete. Então, o que eu fiquei pensativa num estudo desse do sono foi sobre esse apagão, né? Porque a gente tem um apagão. Tem vezes que a gente sonha, mas tem vezes que a gente acorda e parece que a gente desligou quando foi dormir. Pensa que não sonhou, mas sonhou. Isso que eu ia perguntar. Será que sonhou? Sonhou. Era isso aí que eu Sonhou. queria Não veio para o consciente, mas sonhou. Vamos lá. Vários sonhos na noite. Não tem isso, né? A gente sonha. E o sonho é tão gostoso que a gente quer voltar para o sonho. Né, Helena? Aí te vira o travesseiro, né? Ou então bota o quê, Helena, na barriga? Bota o quê? Bota o quê para repetir o sonho? A gente bota o quê na barriga? Lá dizer que tem que virar o travesseiro, né? Eu estou falando um negócio, bota na barriga o quê? Para poder o sonho voltar, repetir o sonho, né? Então, aí, pode ficar, vai falar aí. Tem isso, né? A gente tem vários sonhos. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Tem o sonho, o sono, não sonho, sono, o sono, que o sonho só vem por causa do sono. O sono pré-REM, que é aquele que você... Aquele que a mãozinha briga comigo, porque ela pega o controle da televisão. Ela pega. Aí ela está vendo na cama. Cai.
E aí eu preciso daquele controle, que só tem um controle para as duas. Aí eu vou lá e tiro o controle da mão dela. Aí ela acorda. É possível. Eu estou vendo a televisão na minha casa e você toma o controle da minha mão. Eu estou vendo. Está vendo nada? Eu estou vendo. Aí. Esse é pré-REM. Pré-REM. Você está, mas não está. E aí vem o REM, que é aquele que você chega baba. Desliga. Aí tu desliga. Desliga. E tem a segunda fase do REM, que é aquele antes de você levantar. Sabe aquele? Um coxinho aqui. Aí tu sonha. Não tem isso? Você, quando acorda, aí tu, lá para as 5 da manhã, 5h30, sei lá o quê, aquele sonho do cochilo, tem isso também. E que vem em sonho. Vem em sonho também. A pessoa está com a mente tão cheia de informações e visões e imagens que o corpo ainda continua eliminando. Vários sonhos na noite, vamos ver. Lembre-se com frequência dos sonhos ou de que pesadelos não significa diretamente que o sono tem uma qualidade ruim, mas sim que a pessoa acordou com uma determinada fase do sono. Ela acordou naquela fase. Não quer dizer que o sono dela esteja ruim. Não, nem sempre quer dizer isso. Você acordar na noite. O fato de se lembrar dos sonhos significa que você acordou durante a fase do sono REM, aquele sono profundo. Ter sonhos diferentes na mesma noite, no entanto, pode indicar um sono fragmentado que por algum motivo fez você acordar várias vezes. Depende do que você comeu ou do teu estresse, você pode acordar à noite várias vezes. Quando tinha problema de pressão alta e o médico não conseguia descobrir, um deles lá atrás, depois de tantos anos, cateterismo, lá atrás, lá na frente, um deles descobriu que eu durmo de olhos abertos, ou seja, olhos semicerrados. Então, a iluminação faz com que eu fique naquela vou, não vou, e passa uma moto lá na rua, aí eu acordo, aí volto a dormir, aí eu acordo. Isso fazia com que a minha pressão, ela não tivesse uma estabilidade. O que é que Deus fez? Deus fez o sono, aí tu vai tendo sono, a tua pressão vai baixando, ela baixa, teu sono está profundo. Diante do teu metabolismo, aí para você acordar, a pressão vai subindo, quando ela chega no ideal, aí tu acorda. Esse é o normal, esse é o comum, aliás, Agora, acordar durante a noite tem várias coisas que pode fazer. Então, para mim, o ideal para eu ter um sono com os olhos semicerrados, que para mim estão fechados, semicerrados, é o quarto escuro, aí eu fecho toda a persiana, ou então com aquela máscara. Aí eu durmo aqui. Mas esse é o meu caso. Eu interferia no meu sono. O fato de se lembrar dos sonhos significa que você acordou durante a fase do sono REM. Ter sonhos diferentes da mesma noite, no entanto, pode indicar um sono fragmentado que por algum motivo fez você acordar várias vezes. 2 conceitos sobre sonhos. A Marie-Louise von Franz, uma psicoterapeuta, autora do livro O Caminho dos Sonhos. Eu não tenho o livro dela, mas eu tenho um outro livro que é O Código dos Sonhos. A mozinha até se assustou com o volume, bicho desse, mas você tem esse livro aí? Tem. Código dos Sonhos. Ela escreveu o seguinte, abre aspas, dentro de cada um há uma sombra escondida. Por trás da máscara que usamos para os outros, por debaixo do rosto que mostramos a nós mesmos, vive um aspecto oculto da nossa personalidade. De noite, enquanto dormimos indefesos, sua imagem nos afronta face a face. Ou seja, é no sono ou em determinados sonos que nós nos revelamos. Exemplo, você parece ser, na sociedade, a pessoa pacata, mas você tem pensamentos de agressividade.
Só pensamento da atividade. Mas você é uma pessoa pacata, bem relacionada, bem educada, mas lá dentro só pensa nesse cara aí, desse pegar ele, pegar. Tá? Tua mente está fabricando essas coisas. Aí no sono, ou no sonho, você pode ter sonhos de violência e até de carrasco, executando pessoas e fazendo uma série de coisas. Por trás da tua máscara, na sociedade do que você está mostrando, no sono, olha, no sonho, você revela o que você é só para você, face a face. Por isso que às vezes as pessoas não entendem, por que eu sonhei isso? Aí o que é que a Bíblia fala? Na minha aula de amanhã, na IBD, né? Renova a mente, renova a sua mente. Quando vier um pensamento que sua mente é invadida, não vou discutir que tipo de invasão é, mas se sua mente é invadida, você sai fora, repreenda, sai fora, limpa, não deixa a mente aceitar aquela imagem que não faz parte do seu dia a dia, faz parte só da tua personalidade. Entenderam? Eu aprendi que quando faz silêncio, porque entendeu, é? Então, bola para frente. Então, a Marie-Louise diz isso, que a minha personalidade no sonho, ela é revelada. Certo? Estava lendo um outro material de sonhar que está correndo nu na rua. Já sonharam que estavam correndo nu na rua, vocês? Já sonharam? Nunca sonharam, não? Correndo nu, o cara está nu, estou nu, mas está no shopping, está nu. No sonho ele está nu no shopping, olha que coisa. Geralmente, ele explica que geralmente, você não é aquela pessoa pudica que você demonstra na sociedade. Na realidade, você gosta bem desse tipo de coisa, sabe? Você afirma na masculinidade ou na sexualidade. Geralmente, eles explicam que geralmente a leitura em gabinete, em consultório, é essa, leva a isso. Mas no sonho, você está mostrando a tua personalidade, coisa que você não mostra na sociedade, porque você usa máscaras. Na sociedade nós usamos máscaras. No sonho não. Lembra do espelho? Aquilo lá. Outro cientista, o Carl Gustav Jung, ele é conhecido como C.G. Jung, psiquiatra suíço, psicoterapeuta e fundador da psicologia analítica, que é um ramo do conhecimento e prática da psicologia que enfatiza a importância do psique e do inconsciente. Foi um dos maiores estudiosos da análise dos sonhos e simbolização. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, os sonhos procuram regular e equilibrar nossas energias físicas e mentais. Os sonhos procuram regular. Ele faz uma limpeza, ele procura deixar a coisa tanto emocional como fisicamente. Não tem sonhos, não tem pesadelos que você acorda cansado, né? Outro que acorda com medo, não é? Mexe no corpo também. Para frente. Sim. Microfone para ela. Microfone para ela. Microfone, 1, 2, 3. Microfone. Eu aproveito para sentar. Porque é importante a gente pensar que os sonhos, eles não são voluntários, eles são involuntários. Eu não me programo, essa noite quero sonhar com um lindo jardim, não vou sonhar, né? Então, por isso que eu ficava com aquela ideia que eu recebi, por ter um banco de memória, então vai entrando as imagens e forma o sonho. Mas o sonho, na realidade, dentro do seu corpo, ele quer te revelar algo para você mesmo, exatamente, né? Então é muito importante isso. Exatamente, é isso aí, matou a charada. O que significa ter sonhos repetidos, que é o motivo agora que vocês já têm uma série de informações sobre sono, sobre sonho, tal. Por qual motivo tudo isso acontece, o sonho repetido? O inconsciente, aquele que traz aquela imagem outra vez para a mente, porque você não deu importância a ela,
O inconsciente se comunica por meio dos sonhos. Assim, todas as noites, você consegue entrar em contato com essa parte da mente. Eu hoje não sonhei. Mentira, sonhou. Mas sonhou. Você sonhou. É possível que os sonhos repetidos tenham elementos singulares que, com o tempo, tornam-se cada vez mais intensos, até se transformarem em pesadelos. Ou seja, para se transformar, um sonho repetido se transformar em pesadelo, é porque o teu inconsciente está avisando a tua mente, avisando. Aí você, não está dando valor a isso, não é? Aí manda um pesadelo. Aí do pesadelo todo mundo lembra. Isso quer dizer que o pesadelo, quando tem origem em sonhos repetidos, é um grito por atenção do inconsciente. Eu comi uma feijoada, ou comi uma pizza gigante, fui dormir, tive pesadelo. Não foi a pizza, nem foi a feijoada. Claro que eles contribuíram para isso, é claro. Mas não é o motivo principal. É uma descarga elétrica que você está tendo, foi acumulada ao longo do tempo, sei lá, cada um tem um timer, né? Ao longo do tempo. Aí chega na hora aqui que ela, explode, porque você não prestou atenção a isso aqui, aos avisos. Tudo bem? O silêncio diz que sim. Então, para frente. Então, se você não parar para ouvir o que tem a dizer, o que o sonho quer dizer, certamente ele não te deixará em paz. Vai repetindo. É provável que, se o sonhador resolve o que o aflige, esses sonhos e pesadelos simplesmente param. Todas as pessoas podem passar por essa situação, mas indivíduos que acabaram de sofrer traumas, bem como assaltos e tragédias, têm maiores chances de reviverem repetidas vezes as situações desagradáveis. Veja, ele está insistindo na questão emocional, na informação. E apertar errado. Sonhos naturais e espirituais. Agora começam a ver. Sonhos naturais e espirituais. Pastor Alberto R. Tim, abre aspas, a atitude de atribuir a Deus a origem de todos os sonhos de cunho religioso e de buscar sempre um significado espiritual para seu conteúdo é altamente perigosa. Essa atitude é altamente perigosa. Nem toda a imagem nos sonhos que eu tenho espirituais, eu posso dizer que elas vieram de Deus. Nem sempre. E digo mais a vocês, de 1 a 10, 9,5 não vieram de Deus. Porque os sonhos é uma função natural da mente para descargas elétricas e imagens que estão sendo acumuladas na nossa mente. Ok? Pode falar. Aproveita. Fale agora o cálice para sempre. Pastor, uma pergunta bem interessante. Eu quase não tenho sonhos, né? Depois eu vou entrar nos detalhes. Quase não. Você não lembra que tem sonhos. É diferente. Não estou nem preocupado com isso não, né? Desculpe. Mas devia. Na minha concepção, não vou ficar muito preocupado, não. Mas devia. Mas, depois a gente pode conversar até particularmente sobre isso. Não, com psicólogo. Hã? Com psicólogo ou psicanalista. Tá. Eu não. Tá. Mas vamos lá. Só para me ajudar. Vamos lá. Desculpa a brincadeira. Não, tranquilo. Uma vez foi bem claro, esse sonho veio de Deus. E aconteceu tudo nos mínimos detalhes. Como é que foi esse sonho? Vou ser rápido. Eu sonhei, mas foi nítido, claramente, né? Ele falou assim, você vai entrar em tal lugar. Posso falar lugar? Acho que não. É porque foi dentro da igreja, por sinal. Não? Vou acabar entendendo. Esse sonho foi o seguinte, eu tive um sonho, você vai entrar num lugar que é uma igreja, tá? Onde você vai... Você vai andar reto, vai subir as escadas. Quando você estiver na porta do templo, você olha para a tua esquerda, você vai ver uma árvore de Natal pequenininha e avisa o responsável daquela igreja para tirar aquela árvore de Natal. Eu cheguei lá, isso tudo aconteceu exatamente nos mínimos detalhes. E aí?
Veio da parte de Deus. Não estou dizendo isso. Sim. Sabe o que é? Não, sim, estou... A atitude de atribuir, dizer que é de Deus a origem de todos os sonhos, de cunho religioso, todos os sonhos, é perigoso. Tá. Todos os sonhos. Eu estou falando de todos os sonhos que eu tendo como espirituais e dizer que eles vieram de Deus, isso é perigoso. Todos os sonhos. Tá. Vamos ver? Esse que eu tive foi de Deus, com certeza. Não sei, você que aconteceu certamente, pastor. Beleza, eu não poderia fabricar isso. Tranquilo. E mandou dar recado ao líder da igreja para mandar tirar. Tranquilo. E foi dado o recado ao líder. Peraí, pastor. Foi dado recado ao líder, ele não cumpriu, ele passou mal o dia inteiro. Teve diarreia, teve convulsão. Então. Né? Diarreia e vômitos. Mas o recado foi dado para ele. Beleza. Tá. Vamos para frente. Discernir os sonhos. Determinar a natureza. A natureza. O irmão da técnica, atenção aí, para Jeremias 23, 32 e 29, 8 e 9. Determinar a natureza específica de cada sonho de uma pessoa é um assunto muito complexo e subjetivo. Determinar a natureza específica. Além dos sonhos mentirosos e não autênticos, Jeremias 23, 32, vamos ver daqui a pouco, e 29, 8 e 9, existem dois grandes grupos de sonhos reais. Vamos lá, Jeremias 23, 32. Alô? E depois 29, de 8 a 9. Jeremias 23, 32. E depois 29, 39. Jeremias era um profeta de Deus, em que Israel estava vivendo uma situação muito complicada, e Deus falava com ele por meio de sonhos. Mas teve uma parada aí. Vamos lá. Eis, Deus falando, tá? Deus falando. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam. E com as suas mentiras e leviandades fazem o meu povo andar errante. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma. E eles não trazem nenhum proveito a esse povo, diz o Senhor. Segura aí. Olha, não, volta, segura aí. Olha só. Deus dizendo que pessoas profetizavam sobre sonhos que tinham, dizendo que vieram do Senhor. E não vieram do Senhor. Ele falou, eu não enviei, não. Nem dei a eles coisa alguma. Não. Mas eles estão dizendo que fui eu. Estão dizendo, eu sonhei. O texto mais na frente fala, eu sonhei, eu tive um sonho, eu sonhei com o Senhor, eu tive um sonho com o Senhor. Ó. O outro. Mesmo Jeremias, seguindo o capítulo. Quando, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote perguntar a você, Jeremias, qual é a sentença pesada do Senhor? Qual é? Responda, vocês são o peso, e eu os lançarei fora, diz o Senhor. E se um profeta, um sacerdote, ou alguém do povo disser, sentença pesada do Senhor, castigarei esse homem e a sua casa. Tem mais? Em vez disso, cada um deveria perguntar ao seu companheiro e ao seu irmão, o que é que o Senhor respondeu? O que foi que o Senhor falou? Nunca mais vocês devem fazer menção das palavras sentença pesada do Senhor, pois o que se tornará um peso para alguém é a própria palavra que ele falou, porque vocês torcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Tem mais um, né? O que vocês devem perguntar a um profeta é, o que foi que o Senhor lhe respondeu? O que foi? O que foi que o Senhor falou?
Porque os sonhos, eles são de 1 a 10, 9,5 ou mais reações físicas, psíquicas, neurológicas. Isso quer dizer, pastor, que Deus não fala em sonho? Não estou dizendo isso, não estou falando nada disso. Estou falando de que nem todo sonho espiritual eu posso dizer que vem de Deus. Vai mais? Mais? Isso. Volta lá para o primeiro. Volta. Então eu falei que tem dois, né? O primeiro e mais comum deles é o formato dos sonhos naturais, que fazem parte do processo normal do descanso durante o sono, e cujo conteúdo desse sonho normal pode apresentar-se de formas organizadas ou desorganizadas. Eclesiastes 5:3. É provável que pessoas envolvidas em assuntos religiosos acabem sonhando com eles sem que tais sonhos sejam de origem sobrenatural. Eclesiastes 5:3. Tem tudo a ver também com o sono, tá? O sono. 5:3. Porque das muitas preocupações vêm os sonhos. E o muito falar, palavras tolas. Então os sonhos vêm de onde? Então quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você fez. Volta lá, por favor. Então os sonhos vêm de onde? Os sonhos? Das muitas preocupações. Lembra que eu falei que o cérebro vai limpando o HD, vai rasgando as coisas que... Os sonhos vêm das muitas preocupações. Então, os sonhos geralmente eles são naturais. Vamos para frente. Pode lá para o texto, por favor. Por isso que não posso dizer que todo sonho espiritual ele vem de Deus. Não posso dizer, tá? Mas Deus fala em sonhos. Claro, não estou nem. Vai. O segundo grupo básico dos sonhos é formado pelos sonhos sobrenaturais. Agora já vem os sobrenaturais, que podem ser de origem divina ou satânica. Então quer dizer que eu posso ter sonhos divinos e posso ter sonhos satânicos. Os sonhos de origem divina têm normalmente um propósito salvífico, ou seja, da salvação, bem definido, e podem ser concedidos tanto aos profetas verdadeiros, como está lá em Números, não precisa abrir não, como os membros comuns do povo de Deus, está lá em Joel, e mesmo as pessoas que não pertencem ao povo de Deus, como Nabucodonosor tinha sonhado. Então, eu posso ter sonhos divinos e posso ter sonhos satânicos. Só que os sonhos de ordem divina têm um propósito da minha salvação. Um propósito ligado ao meu convencimento de salvação. À frente, o segundo, sou eu. Então, é aquilo que eu falei, né? Aí tem duas coisas. O que é que a Escritura fala no texto que nós vimos da Jeremias?
Pergunte a Deus o que Ele falou. Então, se eu tenho um sonho chamado espiritual, divino, Deus falou comigo, tá? E eu não entendi, ou eu vou amarelar diante do que estou recebendo em sonhos, pergunta a Deus. Foi lá no texto, né? Pergunta a Deus. Se o sonho vem de Deus, pergunta a Ele, Ele vai te dizer. Essa é a saída para o sonho repetido espiritual, divino. Respondi não. Vamos lá. Nem sempre pode ser uma descarga emocional. Os sonhos, olha só, Deus, de 1 a 10, 0,5% Deus fala em sonhos. Deus tem outras maneiras de falar conosco sem serem sonhos, porque os sonhos são perigosos. Os sonhos são frágeis de interpretação e de definição, porque o sonho é uma função orgânica. Então, 0,5% Deus usa o sonho. Deus pode tudo, Ele pode falar, como Ele tem falado, Ele pode usar o sonho, mas não é vida e regra. Ele tem a palavra dEle, Ele tem o Espírito dEle que mora dentro de nós. Ele fala conosco assim, pela palavra ou com as nossas orações. Pode falar para o sonho? Pode, claro que pode. Microfone do meu irmão lá. Agora, pode ser uma coisa natural, uma descarga emocional natural. Aquilo tudo que eu falei de lá para cá, por isso que eu tomei o cuidado de começar a falar de sono e sonhos, até chegar aqui, que isso aqui vai rolar pano para manga. Vamos lá. Pastor, por gentileza, Sim. outro texto é Gênesis o quê? Eu li Gênesis 41, eu acho. Acho que é 41, que é o sonho de Faraó, que não era do povo de Deus, né? Sonhou. E teve um sonho divino, e não era do povo de Deus, né? Daniel, acho que é Daniel 2, e Nabucodonosor também teve um sonho, e Nabucodonosor não era de Deus e teve um sonho divino. Né? Então, o sonho espiritual nem sempre que é para o chamado crente, nem sempre. Pode. Rapidinho. Não, pessoal. Aproveita para sentar. Ah, tá, com certeza. O senhor merece. Em relação ao que o senhor falou anteriormente, né? De Eclesiastes 5:3, né? Sim, sim. O que acontece é o seguinte, né? Hoje o ser humano, todos nós, né? Até os crentes da vida agitada, muita coisa, Twitter, Facebook, WhatsApp, não sei o quê, aí discute com muito trabalho, muita coisa, né? Aí as pessoas estão tendo sonhos através dessa agitação do dia a dia, né? Aí começam a viajar na maionese, né? Começa a ter situações que não pode ser Bíblia, pode ser recado de Deus. Então, eu creio que muitas pessoas estão cheias de problemas em relação a essa montoeira de sonhos, né? Em relação a essas coisas todas, né? Do dia a dia, né? As mídias e tudo mais. Briguei com a minha mãe, com a minha mulher. Quer dizer, deve ser um turbilhão, né? Então, acho que ninguém para mais de sonhar, por sinal, né? Não, olha só. Eu dividi em duas partes. Uma do sonho. O que o irmão está falando é um sonho natural. Sim. Até as vozes que eu escuto na feira. Aqui amanheci, ô patroa, não sei o que, aquele mutirão de vozes, aquilo está entrando na minha mente. Está entrando. Eu estou no metrô, e aí eu estou ouvindo as pessoas falarem, aqui está na minha mente. E eu estou vendo as pessoas. Eu estou no trem, mesma coisa. Eu estou no ônibus, olhando a janela, com cara de bobo. As imagens estão passando, elas estão elas estão entrando na minha mente. Elas vão enchendo meu HD. Quando é à noite, não necessariamente naquela noite, mas quando é à noite, o corpo precisa aliviar aquilo. E aí ele cria uma série de imagens, mas tudo é referente ao que você viu, ouviu e pensou. Isso é transformado. Por que é transformado em imagem? Porque a nossa vida é em função daquilo que nós vemos. Entende? Aquelas imagens, elas ficam armazenadas, elas criam sentimentos, sensações. Você está, uma coisa veio agora na minha cabeça, você está no ônibus, vê um cachorrinho ali na rua, pé da calçada, e aquele trânsito, tadinho, ele vai morrer. O ônibus foi embora, e o cachorro foi lá para trás. O cachorro vai morrer. Aquilo ficou na tua mente.
Entendeu? Aquilo ficou guardando. Você nem percebe, ficou na tua mente. Numa dessas noites, essa imagem volta, não necessariamente o cachorro sendo atropelado, mas uma pessoa sendo atropelada. Entendeu? Tem sonhos que eles são, eu não coloquei aqui, porque cada hora, né, e não fazer muita confusão, muita informação, tem sonhos que eles são revelações, prenúncios. Tipo, domingo passado, sábado para domingo, falei como assim, sábado para domingo, eu sonhei que eu estava subindo a Grajaú e numa daquelas curvas eu atropelava uma pessoa. E eu sentia o carro passar por cima da pessoa. Aí eu descia para ajudar a pessoa e acordei. Caramba, ainda bem que é um sonho. Voltei a dormir e aquilo não voltou mais para a minha mente. Porque eu tenho o hábito de, se a curva na serra é à direita, para a direita, eu venho pela esquerda, para não perder a rotação do motor, eu jogo o carro para a direita, aí depois eu volto para cá. Numa dessas curvas, quando eu vinha, ninguém mandou, ninguém falou nada comigo, mas eu permaneci na esquerda, coisa que eu não faço. Quando não vem carro nenhum, olha, não vem carro nenhum, eu não faço isso, eu vou para a direita, ou então para a esquerda. Mas ninguém mandou nada, eu continuei na esquerda. Conclusão, na tal curva, veio um cara correndo, fazendo culpa, sei lá o quê, veio correndo. Não tinha acostamento em nada, é precipício, é árvore lá embaixo, é precipício. Se eu vou para lá, se eu fosse para lá, ia atropelar o cara mesmo, eu ou qualquer pessoa que viesse atrás. Achei, aí eu falei, amorzinho, gelei. Ela, o quê? O cara? Eu falei, aí contei o sonho para ela. Tem isso também. Mas será que numa dessas minhas idas para a direita, eu não posso lá atrás, sentar no meu consciente, fechado alguém, ou pensado de que tem algum carro enguiçado na frente e eu bater na traseira? Tudo é possível. Só que essa imagem veio em termos de uma pessoa e de um perigo. Lembra que eu falei que o sonho avisa um perigo? E um perigo eminente, que eu não devo fazer isso, porque pode acontecer de uma pessoa vir correndo ou um carro para... Entendeu? Tem essas coisas. Vamos para frente, eu quero lançar também. Sonhos satânicos. Olha, o sonho dado por Deus, eles geralmente falam em cima da nossa salvação, ok? Lembra que eu falei? Agora os satânicos. Já os sonhos de origem satânicas são quase sempre... Aí para você, tá, Nezão? Perguntou o negócio dado. Os sonhos satânicos quase sempre são fascinantes e podem conter verdades para confundir a pessoa. Suas predições podem até se cumprir, mas eles, os sonhos satânicos, tendem a afastar, eventualmente e de alguma forma, a pessoa de Deus e da sua vontade. Diante disso, fica evidente, portanto, que tanto os sonhos naturais como os sobrenaturais, divinos ou satânicos, podem ter um conteúdo religioso. É uma área que nós não dominamos. Hein? O microfone para Maria Helena, por favor. É uma área que nós não dominamos a mente. São involuntários os sonhos, né, irmã? A irmã não falou que são involuntários? A gente não manda. Eu vou sonhar. Fala, Helena. O sonho satânico que eu tive, eu acho que é satânico. Sim. É que eu jogava muito. Jogava o quê? Fiz uma adivinhação. Jogava o quê? Satânica, bicho. Ah, tá. Jogo do bicho. Tá. Fiz uma oração muito forte do inimigo com 6 pessoas. E quando eu vi o Satanás se apresentar mesmo, a turma correu e eu fiquei. Eu era adolescente. Então, eu fiz um voto a Deus, eu já era crente, mas é rebelde. Fiz um voto a Deus para nunca mais jogar. De noite eu sonhei que uma voz chegava para mim e dizia assim, era um tigre, que chegava e dizia, tu fizesse um voto para nunca mais jogar,
hoje que tu ia ganhar a grande sorte. Aí o tigre baixava a cabeça e tinha a milhar todinha. Olha. Eu que estava ainda com um caderno na cabeceira, anotei e pedi perdão a Deus. Aí eu disse, Senhor, me perdoa, que eu vou jogar agora, vou ter a oportunidade e nunca mais. E joguei, mandei meu pai jogar. A turma toda vizinha jogou e nada disso aconteceu. Não se cumpriu, né? Porque foi diabólica. Sim. Então, também eu não joguei mais desde aí. E outra, que eu queria que o irmão decifrasse para mim, que a minha irmã, a mãe da Bel, com o primeiro filho dela, ela ficou internada com problema. E o neném veio para casa. Era muito quente na época, e eu trabalhava fora, mas tinha irmã e tinha outra pessoa lá tomando conta. E ela lá no hospital sonhou uma pessoa mostrando o caixãozinho do filhinho dela. Ela ficou feito louca e fez um escândalo até que mandaram ela embora. E quando ela chegou no dia seguinte, o filhinho estava morto lá no Salles Neto. Passou mal e nós levamos no Salles Neto. E aí, esse sonho? Então, aquilo que eu te falei, a pessoa pode ter, em qualquer momento, pensado nisso, ou numa coisa semelhante, ou até nem com um filho, mas com outra coisa. E o sonho avisou, a emoção da pessoa, né, ficar armazenada, veio em forma de imagem, só que aconteceu. São coisas do tipo de sonho, que ninguém, nem espiritual, nem fisicamente ou psicologicamente, consegue dizer o que é, por quê. São coisas que acontecem, como aconteceu na novela do Grajaú. É rapidinho que eu vou contar mais uma. Sim, senhora. Rápido, não vou roubar muito tempo, não. Antigamente, não sei se a turma aqui já ouviu falar em botija. Sim. Arrancar botija. Sim. Eles são novos, não conhecem não. Não Eu conheço. Banco, o pessoal enterrava dinheiro, bens. Um velhinho de noite numa árvore. No sonho. No sonho, no fundo do trabalho, eu trabalhava num banco de crédito agrícola. E no fundo tinha uma árvore, uma mangueira, e esse senhorzinho estava trepado na mangueira e vinha e dizia para mim, debaixo da mangueira tinha 2 tijolos, e eu arrancasse aqueles tijolos, que embaixo, o que tivesse embaixo era meu. Mas eu fui lá no dia seguinte, afastei as folhas, vi os tijolos, fiquei na minha. Mas eu não tinha coragem de fazer isso. Aí, na outra noite, novamente, o mesmo velhinho veio e disse, vai ver lá os tijolos, arranca o que tem lá é teu. Aí eu não tive coragem. No dia seguinte, 3 dias, no terceiro dia, eu falei para a gerente do banco. Ela disse, vamos. Eu perguntei a ele, posso ir com alguém? Ele sumiu, igual um relâmpago. Desapareceu. Aí eu falei para a minha gerente. Ela foi, levou o marido, eu também estava presente, ele pegou, limpou, estava como o velhinho tinha falado. Aí ele tinha uma argola, quando tirou os tijolos, tinha uma argola num tampão, ele levantou aquela argola e embaixo tinha um monte de pedras pretas e uma moeda, feito um brasão grande, lá dentro, mas tudo coberto de ferrugem de ferro. Dentro de ferro, não sei o que era. Era preto, tudo preto. Aí ele falou assim, aqui não tem nada, tapou tudinho. Disse, vamos embora, isso não é nada. E logo depois, eles construíram uma mansão. Entendeu? Entendi. Porque dessas alturas arrancaram, era ouro, barras de ouro. Você não estava lá? Eu digo isso porque para dividir com senhor você. da Assembleia de Deus também tinha loja lá na mesma rua e a empregada
sonhou, ele disse para ele, ele arrancou e veio embora para aqui para o Rio. Isso foi lá no norte. Então, tá? olha só. Vamos lá. Tudo nesse planeta, tudo, é energia. Tudo é energia. E tem determinadas situações em que não sei explicar exatamente, e que essas energias que estão presas ali, elas, vou usar uma palavra que não é própria, elas se manifestam, elas se apresentam a determinadas pessoas e a determinados lugares. Olha só. É muito, não digo comum, não, mas acontece de você morar numa casa e nessa casa apareceu o que a gente chama de alma penada. Geralmente, quando não é uma manifestação maligna por pactos, por coisas que estão enterradas ali, geralmente essas energias vêm na nossa mente em forma no sonho, que é a hora que estamos relaxados, no sonho, e faz revelações. Lembra que eu falei que os espíritas usam muito isso? Eles dominam muito essa área. Porque são coisas que acontecem. Deixa eu dar um plim-plim aqui. Não vale para Isabel, nem vale para Sara. Deus não proibiu de nós consultarmos os mortos? Proibiu? Proibiu, não foi? Proibiu. Por que proibiu? Porque é possível. Você proíbe uma coisa possível? Você proíbe o que é possível de fazer. Não estou falando isso, não estou falando de capeta. Você já está no capeta, eu não estou no capeta. Eu estou dizendo que Deus proibiu porque eu posso consultar os mortos. Aí vem lembra de Saul? Saul, lembra de Saul? Saul não foi lá consultar os mortos? Não foi procurar a pitonisa, a feiticeira, para ver Samuel? Ela foi lá. Agora, o que vem são os mortos? Aí já é outra coisa. É outra coisa. Como eu não domino essa área, Deus proibiu lá no Éden. Como eu não domino essa área, Deus falou, não vai. Porque você pode ser enganado. Como Saul foi enganado. Está lá no texto. Apareceu um com a aparência de Samuel. Ou outra tradução, como se fosse Samuel. Então, é uma área que nós não devemos entrar, porque nós não temos pleno domínio sobre isso. Deus falou assim, não vai. Não vai. Então, respondendo o que foi levantado ali, essas energias, elas entram na nossa mente e podem revelar coisas ocultas. Sim. Microfone para minha irmã. Aqui, está aí. Pastor, meu filho tinha mais ou menos 10 anos. Eu falei para ele assim, olha, você não compra pipa no centro espírita, você pega lá na unidade. Aí ele foi, claro, pipeiro, né? Pegou pipa de qualquer lugar e foi no centro espírita lá e comprou a pipa. Quando foi na madrugada, numa das madrugadas, ele acordou me gritando, mãe, me ajuda, me ajuda. Aí ele acordou Toninho, acordou Juliana e todos nós fomos para o quarto. Chegamos lá, ele falava assim, cadê esses papéis? Estou me sufocando, cadê esses papéis? Aí eu olhei para o meu marido e falei, isto é espiritual. Botei a mão na cabeça dele, repreendi, orei, clamei mesmo, orei. Não foi um pouquinho não, oramos. De manhã, quando ele acordou antes das 6 horas da manhã. Ele foi atrás do armário dele, só veio aquele negócio quebrando. Mãe, me perdoa. Eu falei, eu te perdoar? O que foi? Eu já estava vendo as pipas no chão, né? Eu queria que ele falasse. Mãe, eu peguei as pipas de lá.
Aí eu falei assim, qual era o nosso combinado? Ele falou assim, mãe, os demônios entraram aqui. Eu falei, você trouxe as pipas de lá, meu filho. E ali eu vi assim, como que a gente fica vulnerável na noite, né? E ali o quarto dele ficou contaminado. Aí eu falei assim, e ele fala, até hoje ele lembra, ele disse que os papéis voavam sobre ele e tentava sufocar ele. Quer dizer... Dá para o meu irmão aí, por favor. Pastor, vê se eu entendi direito, né? Sim. Amar a Deus e respeitar a Deus acima de todas as coisas. O senhor falou que, né, o homem não tem, pode fazer contato com os mortos, não é isso? Que Deus proibiu, não é isso? Deus proibiu. Certo. Se uma pessoa que vai fazer... Eu não falei que ele faz contato com os mortos. Eu disse que Deus proibiu de fazer contato. Deus proibiu. Em outras palavras, né? Eu vou lá no cemitério, estou aqui fazendo uma... Analogia, uma linguagem figurada. Eu vou lá no exército, né? Gosto muito da minha mãe, no meu caso. Mãe, fala comigo. Ali vai aparecer um demônio para falar comigo, pastor. Sim ou não? Eu creio que... Então, o que vai aparecer, então, se não for demônio? Não. Se ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. E se não aparecer? Por que tem que aparecer? Não, eu falo se aparecer. O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? Então, vai estar falando com o demônio. Sim, meu filho. Então, é isso que eu perguntei o senhor. Mas o que é que eu estou falando? Vamos ver. Não, vou explicar direitinho, bem devagarinho. Olha só. Pastor. Deus proibiu de nós entrarmos em contato com os demônios. Esse seu exemplo, você não está entrando em contato. O que é entrar em contato? Eu procuro um feiticeiro. Eu procuro um bruxo. Eu pensei que fosse diretamente entendeu? eu. Não. Tem que Agora, ter intermédio, eu vou chegar lá onde você falou daqui a pouquinho. Deixa eu só fechar esse daqui. Aí a gente vai lá. Note que o simples fato de Deus, é que nós nos afastamos bastante do tema. Note que o simples fato de Deus conceder um sonho sobrenatural a alguém não o transforma automaticamente num profeta. Embora todo profeta receba sonhos de ordem divina, nem todos os que recebem tais sonhos podem ser considerados profetas. Jeremias 23, 28, para a gente lanchar. Alô? Jeremias 23, 28. Vou chegar lá no você está daqui a pouco. Daqui a pouco, depois do lanche. Jeremias 23, 28. Gente, pergunta, se tiver dúvida, pergunta, tá? Jeremias 23, 28. Não foi isso que eu falei? 23, 28. O profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho. Deus falando, um simples sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, não dizendo que foi sonho. O que é que a palha tem a ver com o trigo? Diz o Senhor. Lufas, tem nada a ver. O profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho. Olha, eu sonhei. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Vamos lanchar? A gente lancha e segue daí, porque tem coisas a responder ainda. E vocês estão com esse negócio. Pode deixar aí, pode desligar. Desliga. Você aprendeu alguma coisa? Aprendi bastante. Vou passar para o meu esposo, que ele sonha bastante. Se tiver dúvida, pergunta, tá? Pode deixar. Vamos lanchar, gente? Tchau, pastor. Tchau.